Oi. Boa noite, igreja. Boa noite. Nossa, mas vocês estão muito tristes ou cansados, pessoal. Boa noite. Isso aí, eu gosto de um boa noite mais animado. Mais animado até porque nós estamos na presença de Deus, não é isso? Amém? Estamos na presença de Deus, estamos aqui para louvar, para aprender mais da sua palavra, né? Assim por diante. Amigos, abre a Bíblia de vocês no livro de Neemias, capítulo 1. Deixa abertinha aí a Bíblia com vocês, tá? Neemias, capítulo 1. Irmãos, ontem nós tivemos aqui a programação na qual a mensagem vinha falando, o pastor pregou muito sobre dízimo, ofertas, e também nós tivemos um espaço aí na qual ele falou sobre, já foi montada uma comissão de organização, né? Onde vai estar ali montando uma outra comissão que vai estar votando os líderes da igreja aqui do Liberdade para o ano 2024, né? É isso? Foi entendido ontem, né? A respeito. E assim, eu aprendi com um dos nossos pastores aqui, que passou, propriamente o pastor João Bispo, no qual ele dizia que é muito bom você trazer mensagem na qual a igreja está vivendo, né? Eu vi ele falar isso 2 vezes. É bom a gente pegar, irmão, aquilo ali que a igreja esteja vivendo, né? Seja uma preparação, seja um momento, seja o que for. E eu decidi trazer a mensagem que fala a respeito de liderança. Então nós temos pessoas aqui, irmãos, tá? Que são aptos para estar exercendo aqui alguns cargos, né? Funções aqui na igreja. Então, amigo, se você tem um anseio, um desejo aí de estar ingressando aí, sendo incluso aí, se você almeja isso para o teu futuro, fazer parte, né, da comissão da igreja, tá? Primeiramente, ore a Deus, tá? E vamos ficar atentos que a palavra de Deus ela fala em relação à liderança, tá bom? Por que isso? Até porque o mundo hoje, amigos, ele está bem exigente a questão de liderança, está muito exigente, tá? Então o mundo hoje ele requer que líderes cada vez mais estejam sempre preparados ali para estratégias, tá? Mediante estratégias, planejamentos, tá? Coerentes e adequados para que eles possam ali fazer com que as coisas venham a acontecer, tá? Prestem bem atenção, que sejam de forma planejada, coerentes e adequadas, tá? E na igreja não é diferente, tá? As igrejas são diferentes. Na igreja de Liberdade, nas igrejas de Peixoto, do Mato Grosso do Brasil, não é diferente, bom? Então, a história aqui que nós temos hoje em mão para nós meditarmos, refletir a respeito, é sobre Neemias, tá? A história de sucesso de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém é um relato aqui, meus queridos, tá? Impressionante de como Deus, ele conduziu a execução desse projeto, ali da reconstrução dos muros de Jerusalém, através desse homem que foi Neemias, na qual ele se pôs às mãos de Deus, à disposição de Deus, o que é importante nós fazermos, tá? A grande importância de um líder, tá? Seja o departamento, seja a função que você vem exercer, até mesmo se você não exercer uma função de líder, tá? Mas que você se coloque à prestação de qualquer coisa que você venha fazer, mas em primeira mão, que você esteja disposto a fazer aquilo que Deus, ele nos aconselha, o que é certo, tá? Neemias, ele literalmente ele se constituiu ali, uma espécie ali de um grande exemplo positivo, tá? De liderança para todas as gerações, Neemias. Nós vamos entender quando nós formos aqui para a Bíblia. Mas para aqueles que não sabem um pouco a fundo quem foi Neemias, amigos, ele foi um dos exilados, tá? Que voltou para Jerusalém, isso em 538 a.C., tá? E durante ali, o reinado ali de Artaxerxes, eu sempre me enrolo para falar o nome desse rei, Artaxerxes, né? O que aconteceu? Ele foi copeiro
do rei? Ele foi copeiro. Ah, Leonardo, mas grande coisa, ele saiu do exílio e aí virou copeiro. Nossa, grande coisa, hein, mais? Só que assim, amigos, é grande coisa sim. Porque ele teve o privilégio de somente ele poderia servir o vinho do rei. Vinho esse que era posto ali para o rei ali, e somente ele levava. Era um cargo de grande confiança. Eu não sei a atualidade, a cultura dele, se ainda é mais ou menos parecida ainda hoje, nos dias de hoje, lá, não sei, né? Mas para a época, amigos, isso aí era um cargo de honra, tá? Considerado ali até então um cargo de honra, tá? E Neemias, ele exercia esse cargo, tá bom? Olha o que a Ellen White ela fala lá em Profetas e Reis, na página 628, abre aspas. Embora o objeto do favor real, conquanto rodeado pela pompa e esplendor, ele não esqueceu o seu Deus e o seu povo. Com o mais profundo interesse, o seu coração se voltava para Jerusalém. Suas esperanças e alegrias estavam vinculadas com a prosperidade dela. Por intermédio deste homem, preparado por sua residência na corte Pérsia, para a obra a que fora chamado, Deus propôs levar bênçãos ao seu povo na terra de seus pais. Tá? Então, Ellen White escreveu aí no livro Profetas e Reis, página 628. Tá bom? Então, Neemias, nós vamos ver aqui primeiramente que Neemias, amigos, ele desenvolveu aí algumas estratégias, tá? Eu quero que você acompanhe agora na tua Bíblia aí, capítulo 1, versículo 5, a partir do versículo 5 do capítulo 1, vamos ler aí. E diz assim, ó: E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Continuando no versículo 10: Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, nesse tempo que eu era copeiro do rei, disse Neemias. Então aqui, meus queridos, a primeira estratégia deste homem chamado Neemias, a oração. A oração. Vocês percebem que muitas das vezes nós costumamos orar a Deus quando as coisas acontecem na nossa vida, e geralmente são coisas ruins. Às vezes nós passamos tanto tempo ali sem falar com Deus, sem orar, né? Sem buscar Ele, sem querer ter comunhão com Deus. Aí quando o mal ele acontece, aí o Leonardo vai lá e ora a Deus. Neemias ele fez ao contrário. Ele primeiramente, ele orou a Deus. E mais, meus queridos, e mais. Aqui, onde nós acabamos de acompanhar essa leitura aqui, ele acabou expressando louvor a Deus. Ele confessou os seus pecados, ele confessou os pecados do povo, tá? Percebam vocês a necessidade que ele via de si e de seus irmãos, tá?
ele reconhecendo ali a condição de pecador deles, de miseráveis, tá? Ele, inclusive, ele relembrou as promessas de Deus, tá? Ele pediu sabedoria de Deus, para que assim ele pudesse fazer algo por aquele povo. Porque ele sabia da necessidade daquele povo. Ele sabia da necessidade da cidade de Jerusalém também, não só do povo. Então ele roga a Deus ali, para que Deus pudesse ajudar ele com sabedoria, o que ele poderia fazer. Simples assim. E às vezes a gente deixa as coisas passar para depois nós orarmos. Ele buscou primeiro a Deus em oração. Primeiro a Deus. Irmãos, como eu bem disse aqui a princípio, eu segui o conselho do nosso falecido pastor João Bispo, de trazer uma mensagem no momento que nós estamos vivendo. Por que isso? Porque, amigos, é momento da igreja ela se pôr prostrada em oração, buscando a Deus, para que assim Deus ele possa escolher as pessoas realmente capacitadas. Eu vejo que todos nós somos capacitados, tá? Desde que nós aceitamos sermos ferramentas de Deus em suas mãos, desde que nós nos entregamos de uma certa maneira que, em comunhão com Deus, nós possamos atender aquilo que Deus ele pede para cada um de nós. O que Neemias fez. Neemias, no capítulo 2, do versículo 2 que nós vamos ler, ao versículo 8, acompanhe você. Neemias ele teve planejamento. Capítulo 2, versículo 2 ao 8 aí. Diz o seguinte: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do teu coração? Então temi sobremaneira, e lhe respondi: vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é de agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marque certo prazo. E então disse o rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Versículo 8: como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém? Então aqui o rei chega a Neemias e vê o semblante de Neemias, né? Um semblante recaído. E o rei chega nele e pergunta: mas por que esse teu semblante? Por que está triste? O que te deixaria feliz? É interessante essa questão aí da preocupação do rei na fisionomia ali, no semblante que Neemias ele aparentava ali, apresentava naquele momento ali, tá? E diante disso ele acaba explanando ali o que ele tinha em mente, tá? A preocupação dele por Jerusalém, tá? Até mesmo pelos sepulcros ali de seus pais. E Neemias ali acaba revelando para ele que tinha um plano, tá? Ele começa aí, revelando um plano para o rei. Talvez ele não tivesse um plano em mente ali por completo, amigos, tá? Provavelmente, não sei se ele teria esse plano por completo, mas ele tinha ideias, tá? Ele tinha algumas ideias de como iniciar esse plano, tá? E como resolver os problemas de Jerusalém. Percebo por aí a caminhada, o início da caminhada de um líder. A oração, um planejamento, e sempre que há um planejamento, em seguida nós sabemos que vem a execução desse planejamento. E Neemias ele
ele apresenta, ele acaba exercendo ali esse planejamento. Olha o que diz aí, ó. A partir do versículo 12, do capítulo 2, versículo 12 do capítulo 2. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturno. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem para o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhe diz: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, com a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. A garganta aqui está ruim, irmãos, muito ruim. A boca está secando e a vista também está meio ruim, tá? Então aqui, de acordo com a leitura aqui, irmãos, que nós fizemos, como eu disse, ele teve, primeiramente, ele orou a Deus. Neemias, ele orou a Deus, tá? Ele buscou sabedoria para que assim pudesse ajudar não só o povo de Jerusalém, mas que ele pudesse ajudar de certa forma ali na reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Ele contou ao rei, que ele tinha um planejamento. Ele não tinha tudo detalhado, mas ele tinha. Ele sabia por onde ele começava, tá? E em segundo, ele executa o plano. Primeiramente, ele confronta a situação. Imagine só, se Neemias ele ficasse aguardando por alguém todo o tempo, imagine só, mãe, se ele ficasse à espera de alguém, né? Então ele automaticamente ele confronta aquela situação, ele parte para cima, né? Como nós costumamos dizer, ele vestiu a camisa e fez a frente, né? Coisa que o bom ele faz. Ele reconstruiu o que estava destruído. Ele avançou em suas atividades em favor do seu povo e da cidade de Jerusalém. Amigo, você que é líder, você que pode ser líder o ano que vem, procure fazer melhor, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Não para você, nem mesmo para o mas o próprio Deus. Porque quem sabe dessa forma assim, como nós temos em mente, como nós temos aprendido, que nós temos que, acima de tudo, nós temos que glorificar o nome de Deus. Tudo que nós venhamos a fazer tem que ser para honra e glória de Deus. Quem sabe assim nós podemos fazer sempre o melhor, sabendo isso que é para Deus, tá certo? No versículo 17 do capítulo 2 e o versículo 18, ainda do capítulo 2, Neemias ele apresenta algo aqui extraordinário, irmãos. Algo louvável. Ele apresenta algo aqui que é buscado muito nas lideranças, melhor dizer, que é o trabalho em equipe. No versículo 17, versículo 18, aqui nós vemos Neemias ele se coloca em sua posição de copeiro, ele reconhecendo a sua atividade de copeiro. Ele não era carpinteiro, ele não era pedreiro, ele não era soldador, ele não era mecânico.
Ele reconhecia que a sua função era ser copeiro do rei. E em função disso aí, meus queridos, o que ele faz? Ele sabia que era inviável a reconstrução somente por suas mãos, ele sendo ali um simples copeiro. Ele precisava do auxílio das outras pessoas. Ele precisava reunir os demais que ali faziam parte daquela sociedade. Ele reconheceu que mesmo ele fazendo a frente, ele sendo um líder ali, se colocando na posição de líder, ele viu que ainda assim ele dependeria de outras pessoas para a reconstrução de Jerusalém. Ele não poderia fazer só, porque ele era só copeiro. E o que ele fez? Ele aqui acabou mobilizando seus amigos. Acabou mobilizando ali seus amigos, o povo. Ele teve a colaboração, meus queridos, da maior parte daquele povo, na época. Da maior parte. Tá? Então, ser líder é você ter o consentimento de que você sozinho, você provavelmente pode não chegar a lugar nenhum. E que se torna mais fácil, tá? E vitalício você está em comunidade, você está em grupo, no coletivo, sempre reunindo, sempre juntando. É interessante, amigos, quando nós falamos de unidade, a igreja é uma unidade, né? Creio que todos concordam comigo. A igreja é uma unidade, é um corpo, e nós sempre vamos depender uns dos outros, né? Sempre vamos depender. Nós temos a igreja adventista, a gente volta e meia, houve algumas coisas em relação à igreja, alguns elogios, pessoas que criticam muito, mas tem muitos elogios por ser uma igreja muito organizada. Uma igreja na qual onde nós temos 28 crenças, 28 doutrinas estabelecidas e retiradas da Bíblia. Nós temos um manual dirigido ali pela Bíblia, por espírito de profecia, né, por uma profetisa ali também, palavras. Então tudo muito bem organizado, tudo muito bem explicado, para que assim a igreja ela possa ter sempre um bom andamento. Porque assim, amigos, irmãos, tudo que é constituição formada por pessoas, constituições formadas por pessoas, irmãos, ali há defeito, ali há falhas, porque nós somos falhos, nós costumamos errar. Só que aí é que entra, meus queridos, a humildade do líder também, em reconhecer que errou. Então isso faz parte, isso deve fazer parte da vida do líder também. Ele reconhecer que ele errou. Não é feio, não é defeito. Como nós costumamos dizer, não arranca pedaço, você reconhecer que você errou. É sinal de humildade, de humildade. E olha que humildade faz parte de um dos frutos do Espírito Santo. Você ser humilde. Tá? Não é defeito. Neemias, até aqui nós vemos Neemias orando ao povo, planejando, executando ali seus planos, seus projetos, iniciando, e aparentemente ali é como se tudo estivesse caminhando, estivesse tudo andando muito bem. Só que Neemias, amigos, a palavra de Deus fala que Neemias ele também acabou enfrentando alguns obstáculos. Ele enfrentou alguns obstáculos. Eu quero ler aqui para vocês uma passagem que é muito bem conhecida, de Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó: porque a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Amigos, percebam vocês, quando nós buscamos homens e mulheres na Bíblia, grandes personagens, são pessoas que muito se apegaram a Deus em oração, porque eles eram cientes de que a luta deles não era contra a carne. Nós vivemos em meio a um conflito espiritual entre o bem e o mal, amigo. Onde se nós não nos decidirmos, tá? Se nós não tomarmos uma decisão de querer estarmos ao lado de Deus,
os problemas vão aparecer na nossa vida de tantas formas, a ponto de você se apostatar da sua fé. Então Neemias, ele buscou primeiramente a oração. Ele buscou se preparar para isso. Ele buscou se preparar para que assim, ele sabendo que o trabalho ia ser árduo, ia ser pesado, não ia ser fácil, ele provavelmente ele sentiu que poderia estar por vir, ele sabia os que lhe rodeavam, os que poderiam estar lhe apoiando e os que poderiam não lhe apoiar. Então ele pediu para Deus força e sabedoria e orou por aquele povo. Da mesma forma, interessante, da mesma forma que Jesus Cristo orou quando estava sendo crucificado. Da mesma forma, tá? Então, em seu projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém, Neemias ele enfrentou grandes obstáculos, tá? Esses obstáculos acabam se manifestando de algumas formas. Geralmente existe, né, algumas maneiras aí de haver os obstáculos, né? Você, como às vezes a gente fala, né, o inimigo. Às vezes o inimigo coloca várias barreiras, né? De acordo com Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 3, ali ele sofreu escárnios e zombarias. Em Neemias capítulo 4, versículo 3, ali também fala sobre as críticas, desconfiança na concretização do projeto, tá, dos muros, das casas. No versículo 7, versículo 8 do capítulo 4, ali fala sobre a ira dos opositores. Tá? E no versículo 10 do capítulo 4, fala sobre o cansaço e fadiga dos obreiros. Ou seja, amigos, em certos momentos da caminhada cristã, nós sempre encontramos as barreiras. Mas como nós nos colocamos, de certa forma, à disposição a sermos ferramenta, instrumento na obra do Senhor, aí é que as provações elas são maiores. Vão aparecer coisas que nunca apareceram na tua vida, amigo. Você que vai ser líder o ano que vem. Aprenda isso. Tá? Os obstáculos eles são enormes. Eles são enormes. A ponto de você não querer buscar a face de Deus, de não querer estudar a lição da sua sabedoria, de não querer estudar mais a Bíblia, tudo isso aí. E aí você vai olhar para o céu e vai dizer assim, nossa, mas eu estou fazendo tudo tão certo, por que está acontecendo isso? Amigos, Deus, Ele permite coisas na nossa vida para que assim nós possamos ser também provados e purificados, para que lá na frente a gente possa ter um resultado melhor. Só que muitas das vezes a gente não vê isso. A gente quer fazer, quer que aconteça, quer que dê sempre tudo certo. Só que algo que nós temos que ser cientes, amigo, que nem tudo é como nós queremos. Nós não vemos como Deus vê as coisas. O universo que determina o que acontece ou deixa de acontecer é Deus que determina. Os propósitos que é cumprido são os propósitos de Deus. Não são os meus pensamentos, nunca devem ser meus pensamentos. Porque meus pensamentos são torpes. Tá? Eu sou pecador, eu sou errado. Os meus desejos constantes, eles são carnais. Tá? E Deus ele é totalmente espiritual. Sem pecado, enquanto eu sou totalmente errado. Tá? Então, amigos, a história de Neemias é um grande pacote, tá? De um grande exemplo aí, na qual nós podemos extrair várias lições como líder, tá? Como líder, como sacerdotes do lar, tá? Como sacerdotes do lar também, serve também, tá? O apóstolo Paulo, ele compara a igreja ao corpo humano. No corpo, cada membro ele desempenha a função importante na execução de suas tarefas. Interessante que a mente ela determina algo no teu corpo ali, e quando se há de se fazer, não é somente o dedo que vai se fazer para que execute algo. Geralmente usa também os pés, além das mãos. E a igreja é da mesma forma. A igreja é um corpo no qual, para ela poder funcionar, ela tem que ter uma sincronização. Eu estou com hoje para falar as palavras. Tem que ter uma sincronização. Tem que haver diálogo, respeito, tá? Tem que haver respeito, muita simplicidade, muita humildade, para que assim as coisas possam acontecer da forma que Deus quer. E não pode ser da forma que eu quero, é da forma
E nele mesmo ele se colocou, buscou a Deus em primeiro lugar. Senhor, coloca para mim o que for para mim fazer, que seja realmente da tua vontade. Gente, nós costumamos ser felizes somente naquilo que nos convém. Só com o que nos convém. E nós não podemos ser dessa forma. Quando eu oro a Deus, eu digo assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu possa aceitar o teu agir na minha vida. Eu tenho que estar disposto a aceitar todos os quereres de Deus. O que Ele permitiu na minha frente, ali ao meu redor, eu tenho que aceitar, já estou pedindo. Porque a vontade dele, são o propósito dele. O propósito de Deus, ele não pode se cumprir na minha vida somente quando eu recebo bênçãos. O propósito de Deus, ele tem que se cumprir na minha vida, e muitas das vezes ele só vai se cumprir para que faça eu enxergar o que é certo, realmente. Às vezes eu estou fazendo errado. Eu estou pedindo: Senhor, me abençoa. Ele vai lá e te abençoa com uma grande provação. Ele te dá uma provação para que você reconheça, e assim você possa caminhar lá na frente, no caminho certo. Outro dia eu preguei aqui uma mensagem, e meio a mensagem eu dizia que há três grupos de pessoas, amigos. Tem uns que aprendem somente observando, mãe. Pessoas aprendem somente observando o irmão errar, e ele vai lá, ele procura não fazer igual para não errar, só observando. Tem uns que só aprendem depois que ele erra da mesma forma. Ele vai lá, tropeça e ele aprende. Ele vê o outro fazendo, mas ele observa e ele não aprende. Ele vai lá e precisa cair para poder aprender. E existe um grupo, amigos, um outro grupo, que mesmo errando, ele não aprende, mesmo apanhando, ele não aprende. Ele vive a vida dele, ó, tropeçando e caindo, e não aprende. E não aprende. A liderança, amigos, ela tem que haver um grande respeito mútuo uns pelos outros. Sabe aquele dizer que o meu direito, ele começa, o direito da outra pessoa começa, termina onde o meu começa? É isso? Mais ou menos isso, eu fico igual Chaves aqui agora. Então é assim, amigos. A gente sempre respeitando o espaço do outro. Sempre respeitando o espaço do outro. Henry Ford, vou buscar longe esse aqui, só que é bem conhecido. Henry Ford é o criador da montadora Ford, não é isso? Não, eu sou mais entendedor de carros aí. Olha o que ele escreveu, abre aspas: a união é o princípio, continuar unidos é o progresso, trabalhar unidos é o sucesso. Então, o líder, amigos, ele deve ter iniciativa e tomar as melhores decisões, tá? Para que assim o grupo, para que assim os seus liderados possam agir de forma correta. Eu costumo falar, eu tenho isso comigo, amigos. Cada um tem uma maneira de viver, de pensar, normal. Mas eu tenho comigo, eu não sou de aceitar um liderado meu, ele se contradizer. Eu não aceito. Eu não aceito. Tá? Ele sabendo que ele está errado, é legal, mas se ele se contradizer sem ele já a palavra novamente aqui, amigos. Sem ele reconhecer que ele errou, eu não aceito. Eu não aceito. Então, o líder, ele tem que ter uma grande humildade nesse ponto. Se contradizer, amigo, não é legal. Legal você reconhecer que você errou, tá? Você reconhecer que você errou e tentar consertar, mas a pessoa se contradizer e ficar por isso mesmo, deixa o grupo ali meio que agitado, meio que bagunçado, tá? Porque eu posso lá na frente querer causar da mesma forma, e aí já não dá certo, tá? Steve Covey, não sei falar inglês, é um norte-americano, escritor. Ele foi professor por mais de 2 décadas sobre liderança, tá? Ele ensinou por mais de 2 décadas sobre liderança, tem alguns livros. Ele escreveu no livro A Grandeza de Cada Dia, abre aspas, ele diz o seguinte: é a iniciativa que nos empurra para a frente. Demonstrar iniciativa significa não permitir que circunstâncias ditem nossa vida. Ao contrário, precisamos pegar
o que recebemos e transformá-lo em oportunidade que nos permita crescer, melhorar a nossa vida e ajudar os outros. Tá? Então, o líder, ele tem que ter a dependência de Deus, a persistência na execução de projetos e planos. Tá? Ele tem que ter essa persistência. Mas a persistência ela tem que haver para planejamentos, como eu disse a princípio, planejamentos, tá? E que eles sejam coerentes, sejam adequados, tá? Com a realidade do que o grupo, do que a igreja ela vive. Tá? A gente não podemos tomar iniciativa a ponto de achar que aquilo que está na minha mente é o mais correto de fazer. Não podemos agir dessa forma. Tá? Nós precisamos desenvolver confiança aos termos que nós reconstruímos, tá? De tal forma os nossos valores espirituais, relacionamentos duradouros, comunhão com Deus, autoestima entre os membros, tá? Ou seja, membros, eu me refiro aos membros da igreja e a família, tá? E a família. Ellen White, para nós finalizarmos, Ellen White no livro Profetas e Reis, ainda página 632, abre aspas, ela diz: orar como Neemias orou nessa hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão, em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Os que labutam nas absorventes atividades da vida, assoberbados e quase subjugados pela perplexidades, podem evitar enviar uma petição a Deus, suplicando guia divina. Foi o que Neemias ele fez. Então, irmãos, o meu apelo aqui para a igreja é para que nós nos voltemos em oração. Eu tenho certeza que os que estavam ontem aqui já estão em oração. E vamos permanecer em oração, amigos, para que o Espírito de Deus possa guiar as pessoas que vão estar ali indicando os novos líderes do ano que vem. Tá? E nós devemos sempre nos lembrar, irmãos, que as pessoas que são escolhidas, nós temos que ter isso em mente. Essas pessoas são colocadas por Deus. A partir do momento que é formada uma comissão de nomeação ali, aquelas pessoas ali já foram usadas, elas estão sendo usadas por Deus. Nós possamos aceitar o agir de Deus, tá? De todas as formas na nossa vida, nós possamos compreender isso, para que nós não possamos viver como cristãos falsos, de que só vale aquilo que me convém. Nem sempre o que Deus quer para mim vai ser doce, nem sempre. Interessante quando nós pensamos o que é ser cristão, o que é ser discípulo de Cristo. É viver uma vida de maravilha, de beleza, será isso? Ainda mais, meus queridos, quando nós nos colocamos à disposição ali dos afazeres de Deus, se torna mais difícil. Quem é líder, quem já foi líder, sabe como é que é. Então, assim como Neemias, amigos, que nós possamos nos colocar sempre em oração, tá? Nós que somos sacerdotes do lar, do nosso lar, da nossa família, que nós possamos ser sempre pessoas também que tenham respeito, que tenhamos sempre em mente que Jesus Cristo, ele veio aqui não para ser servido, ele veio para servir. Então por que o Leonardo ele pode servir? Nós estamos aí, esse ano aí com a galerinha jovem aí, eu não sei quem que vai ser o novo diretor, eu acho que eu não vou ficar mais com ele, não vou me querer mais como diretor jovem, né? Acho que vai ser outro, tem o João, tem a Keliane, a Jennifer, né? Tem a Júlia, tem a Larissa ali também, né? Então é assim, amigos, devemos nos preparar, e quem nos capacita é Deus, quem nos capacita é Deus. Eu lembro muito bem quando eu era só de banco, eu não era da igreja, eu tinha uma preocupação muito grande. Era uma das coisas que me impedia antes, eu até me batizar. Eu ficava pensando, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu via as pessoas cantar, pregar, orar aqui. Às vezes só dar uma mão, não sei o que eu ficava, eu não sei fazer nada disso. O que eu vou fazer? Só me batizar e aí? Não posso fazer nada, não sei fazer nada. A gente sempre tem muita coisa para aprender todos os dias da nossa vida. Tá? Todos os dias nós temos coisas para aprender. Mas se nós nos fecharmos aí
para o Espírito Santo, para que ele não faça obra na nossa vida, fica mais complicado. Então nós temos que reconhecer que temos que ser humildes a ponto assim de nos submetermos totalmente a Deus. Totalmente a Deus. Porque é Ele que vai nos capacitar. Amém? Amém. Convido a todos a se pôr de pé para mais uma vez nós orarmos e para irmos para casa. Oremos. Pai Santo, Deus de amor, grato nós somos, Senhor, de hoje estarmos aqui na Tua presença mais uma vez e recebermos as Tuas bênçãos e por ter louvado o Teu nome, aprendido um pouco mais da Tua palavra e te pedimos, ó Senhor, para que aqueles, Senhor, que vão estar durante a reunião, a comissão de nomeação, a comissão organizadora que vai estar indicando ali os líderes de 2024 da Igreja da Liberdade, que o Senhor venha instruir da melhor maneira a cada uma dessas pessoas. Te pedimos a mesma sabedoria que o Senhor tem dado, deu a homens no passado, os profetas, reis, os teus discípulos, que essas pessoas também possam ser ungidas de conhecimento, de preparação, que elas possam ter uma boa preparação também para assumir, para conduzir as tuas ovelhas, teu povo aqui da Igreja de Liberdade, Senhor, da melhor maneira possível. Amém. Para o teu reino. Amém. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.